Desde a invenção do que se entende por computador, os humanos têm construído máquinas cada vez maiores em capacidade e menores em tamanho. Os computadores que utilizamos hoje são compostos por partes que armazenam e processam dados. Essas partes são construídas de chips, que são feitos com circuitos integrados. Esses, por sua vez, possuem transistores. Os transistores são como interruptores que bloqueiam ou permitem a passagem de corrente elétrica. E é a passagem ou não desses elétrons que irá constituir a informação que é lida pelo computador. Hoje, um transistor típico tem 14 nanômetros. À medida que o tamanho desses componentes vai se aproximando da escala atômica, essa barreira de informações passa a fazer parte do escopo da mecânica quântica. A princípio, isso pode parecer um problema, já que, de acordo com o fenômeno do tunelamento quântico, partículas, tais como os elétrons, podem escapar de regiões cercadas por barreiras potenciais. Então, pensando assim, um transistor muito pequeno não funcionaria muito bem. Mas os cientistas conseguiram tirar proveito dessa propriedade, como vemos hoje em computadores quânticos. Um computador comum, ou computador clássico, realiza todas as suas operações através da leitura de bits. Um bit é a menor unidade de informação existente e pode ser 0 ou 1. O computador irá ler esse bit como verdadeiro ou falso, aceso ou apagado, ligado ou desligado. Um computador quântico, por outro lado, irá utilizar bits quânticos, ou qubits. Qubits podem ser 0, 1 ou podem estar num estado intermediário, ao qual denominamos sobreposição. A sobreposição quântica é um fenômeno do qual os cientistas conseguem extrair vantagens, tratando-se de chips ou transistores quânticos. Mas como isso é feito realmente? Antes de um qubit ser medido para saber se representa um estado aceso ou apagado, 1 ou 0, esse está numa sobreposição de probabilidades para os dois estados. Em outras palavras, antes de ser devidamente observado, o qubit não precisa estar em apenas um dos estados. Ele pode, na verdade, estar nos dois estados ao mesmo tempo, em proporções diferentes, e não se pode prever que estado ele vai estar quando for observado. Mas no momento em que é medido, o qubit converge para um dos estados. No caso de um computador clássico, é o transistor que decide o estado de um bit. Se houver passagem de corrente elétrica, 1. Se não houver passagem de corrente elétrica, 0. Nesse sentido, qualquer sistema quântico de dois estados pode ser utilizado como qubit, como por exemplo o spin ou campo magnético de um elétron, ou um fóton que pode estar polarizado vertical ou horizontalmente, aceso ou apagado, 1 ou 0. O fóton, por exemplo, estaria numa sobreposição de estados até que se testasse o seu valor, passando esse fóton por um filtro, digamos. Nesse caso, o resultado da medida seria a decisão entre os dois estados. Mas se não se pode prever o estado de um qubit, qual é a vantagem? Aí entra outro fenômeno quântico relevante na construção desses novos computadores, o emaranhamento. De forma simples, quando dois ou mais objetos quânticos estão emaranhados, não se pode definir cada um deles individualmente. Assim, se temos 4 qubits emaranhados, estes podem ser lidos como um só objeto, e esse objeto vai estar numa sobreposição de 2 elevado a 4 estados, já que temos 4 bits, cada um com 2 possibilidades de estados. E daí dá 16 combinações possíveis que vão ser lidas simultaneamente pelo computador quântico, enquanto o computador clássico teria que ler cada estado separadamente. É um momento muito importante na história dos computadores por causa da supremacia quântica. A supremacia quântica acontece quando um computador quântico consegue resolver um problema com muito mais eficiência do que os melhores supercomputadores clássicos. Em 2019, um grupo de pesquisa da Google construiu um chip quântico capaz de resolver um problema matemático que foi considerado impossível até pelo mais veloz dos supercomputadores clássicos. Isso significa que a supremacia quântica já é uma realidade. É possível sim comprar um processador quântico atualmente, com uma quantidade de qubits que possibilitaria apenas o estudo, sem nenhuma capacidade de resolução de problema prático, e também por um preço que é inalcançável para a maioria. Além disso, para fazer o processador quântico funcionar, seria necessário comprar outros equipamentos eletrônicos de controle e condicionar o ambiente, já que só funciona em temperaturas próximas do zero absoluto.
Resumindo, para o cidadão comum, um computador quântico ainda é pouco prático e pouco útil, mas é um passo muito empolgante para a ciência e uma grande promessa do desenvolvimento tecnológico dos próximos anos.